Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de um benefício aí que é a aposentadoria por invalidez, mais conhecida como incapacidade total e permanente, que é considerado aí, segundo o ministro da Previdência, aí, um dos benefícios mais onerosos para o INSS devido à sua natureza, porque exige pagamento contínuo até o falecimento ou eventual recuperação total da capacidade desse segurado, algo que ocorre raramente em casos graves. Segundo esse ministro, essa situação pode gerar uma pressão sobre outros recursos da Previdência Social, que tem levado o governo a estudar possíveis mudanças nos critérios da concessão para 2025. Olha aí, nós sempre estamos falando, né? O INSS está sofrendo uma pressão muito grande com relação ao aumento de demanda, a problemas estruturais dentro do próprio instituto, né? Com relação à falta de funcionários, a impossibilidade muitas vezes de cumprir prazos. Então a cobrança está feia. E a própria justiça também, né? A própria justiça tem pressionado demais o INSS, porque querendo ou não, o que acontece dentro do INSS acaba na justiça, principalmente as negativas de benefícios, tá? Segurados que se sentem injustiçados. Nós temos feito vídeos com relação a isso, falando, porque é uma notícia que está em pauta, e nos bastidores a coisa está quente. Então, e ouvindo da boca do ministro da Previdência, que é a aposentadoria por invalidez, né? O pessoal chama de incapacidade total e permanente. Mas nós já, de outras épocas no INSS, conhecemos como aposentadoria por invalidez. Vocês estão entendendo? É um dos benefícios que abrange aí e é protegido por normas e critérios dentro do INSS. Ele oferece vantagens exclusivas em comparação a outros benefícios de incapacidade, como o auxílio-doença, o auxílio-acidente. Nós vamos falar dessas principais vantagens, porque tem muita gente que não sabe. Por exemplo, isenção de imposto de renda. Uma das principais vantagens que o aposentado por invalidez tem é a isenção de imposto de renda sobre rendimentos de benefício. Agora veja bem, não é todos os casos, pessoal, tá? Enquanto outros beneficiários, como os que recebem auxílio-doença e auxílio-acidente, precisam, por exemplo, pagar imposto conforme a faixa de renda, os aposentados por invalidez são isentos, desde que a aposentadoria por invalidez ela tenha sido concedida em razão de doença grave, como câncer, cardiopatia grave, AIDS. Quer dizer, se não são todas as condições que aposentaram por invalidez que dão direito à isenção de impostos, tá? Nós já falamos, por exemplo, com relação a reabilitados do INSS e PCDs. O PCD é aquela pessoa com deficiência, por exemplo, ela tem direito à isenção IPI, ICMS, IPVA, diversas isenções de impostos. Mas não é todo reabilitado, por exemplo, que passou no INSS que também tenha direito. É o mesmo caso da aposentadoria por invalidez. Outra desvantagem, né? Depois da reforma da Previdência, continua aí sendo garantido, no caso de acidente de trabalho ou doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, o valor de 100% da média salarial, né? Enquanto a pessoa está recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez. Já no auxílio-doença, os valores têm um cálculo menor, apesar que não perde muito no auxílio-doença, cai para a média de 90% a 91%. O problema é para quem não, por exemplo, não teve a concessão do benefício devido a um acidente ou uma doença ocupacional, quer dizer, dentro do trabalho ou dentro do trajeto, que aí essa pessoa ela não vai receber esse 100%. Segundo a homologação da reforma da Previdência em 2019, essa pessoa vai ter direito a receber aí 60% do valor de benefício. Pode ter 2% a mais, por exemplo, homens que ultrapassaram 20 anos de contribuição, 2% a mais para cada ano que ultrapassou 20 anos. E 2% a mais para as mulheres que ultrapassarem 15 anos. Tá? Mas com relação a isso, o valor do benefício, a média de cálculo, caiu para 60%. Somente para aqueles que sofrem acidente dentro da empresa ou
doença ocupacional continua 100%. O adicional de 25%, que tem muita gente que não entende, tá? Esse valor é quando você comprova a necessidade, por exemplo, de assistência permanente de uma outra pessoa para realizar, por exemplo, atividades diárias como alimentação, higiene, locomoção. Esse adicional ele é exclusivo para aposentados por invalidez. Para vocês terem uma ideia, a aposentadoria por idade, por pontos, por contribuição não tem direito e não se aplica a outros benefícios, como o auxílio-doença. O valor é pago independentemente do benefício já ter atingido o teto previdenciário ou não. Essa é uma diferença. Existe um teto. Se a pessoa ganha o teto e ela está nessas condições, ela ainda tem direito aos 25%. Esse suporte é para quem precisa de cuidados financeiros. Agora veja bem, quem vai decidir se vai pagar esse adicional de 25% ou não é o perito do INSS. Não basta você fazer, por exemplo, a solicitação lá no portal Meu INSS, você que está aposentado por invalidez, que quer dizer que você vai receber, o perito vai ter que avaliar e você vai ter que comprovar que essa pessoa realmente precisa de cuidados 24 horas. Agora, a carência, né, é menor em casos específicos, em situações que é motivada, por exemplo, por acidente de trabalho, doença grave, que constam na lista, né, oficial do Ministério da Saúde e Previdência, a tuberculose ativa, alienação mental, aquelas doenças, né, que nós falamos da lista lá de 27 doenças, não é exigido o cumprimento de carência, né, que é aquelas 12 contribuições mensais. Isso facilita o acesso ao benefício para o segurado, mesmo que com pouco tempo de contribuição, que se torna, por exemplo, incapaz e permanente para o trabalho. A impossibilidade de acumulação de benefício, diferente do auxílio-doença, que pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários em algumas circunstâncias, a aposentadoria por invalidez ela não pode ser acumulada com outros benefícios, como o auxílio-acidente. Se você recebe o auxílio-acidente e aposenta por invalidez, é cessado o auxílio-acidente e passa a receber a aposentadoria. No entanto, essa restrição também vem acompanhada de uma vantagem. A aposentadoria por invalidez, ela substitui qualquer outro benefício de forma mais vantajosa devido ao valor integral e às proteções associadas, que eles estão dizendo aqui, no caso do acidente de trabalho ou então do adicional de 25%. Proteção legal contra a cessação arbitrária, olha lá, oferece uma maior segurança jurídica em relação à manutenção, especialmente após a cessação de revisões periódicas para beneficiários que já completaram 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos, aqueles que já têm mais de 60 anos e os portadores de HIV. Esses segurados que estão nessas condições, eles já não participam mais de perícias, de pente fino, de revisão, tá, pessoal? Essa proteção, ela não se estende ao auxílio-doença nem a um outro benefício, tá? Que estão sujeitos a reavaliações frequentes. Diferente do auxílio-doença, que é concedido por um período determinado e sujeito a revisões constantes, a aposentadoria por invalidez, nesses casos, ela é considerada vitalícia. É mantida até o falecimento do segurado ou até que o INSS comprove por meio de uma perícia que esse aposentado ele recuperou a sua capacidade para o trabalho. Isso proporciona também mais estabilidade e tranquilidade para esse segurado. A continuidade do benefício após a morte do segurado. Olha lá, os aposentados por invalidez têm garantido o direito à pensão por morte para seus dependentes em casos de falecimento. Olha aí que coisa. A pensão é calculada com base no valor integral da aposentadoria por invalidez que o segurado recebia e garante maior proteção financeira para os dependentes. Essa regra oferece segurança para a família desses beneficiários, que pode contar com a continuidade desse suporte. Essas vantagens tornam a aposentadoria por invalidez um benefício especialmente protegido, oferecendo maior suporte financeiro, jurídico para aqueles que são definitivamente afastados do mercado de trabalho por problemas graves. Pessoal, nós estamos também aí, parece que no Congresso tem uma PL que não sei se já foi aprovado, tá rolando lá, que nenhum aposentado por invalidez mais vai ser, por exemplo,
chamado para pente fino ou para revisão. A partir do momento que foi considerado incapaz total e permanente para a sua função, qualquer outra função, e insusceptível de recuperação ou de reabilitação, essa pessoa ela não passa mais para pente fino. Eu duvido que essa PL vá em frente, tá? Pode ter passado, por exemplo, na CCJ, mas quando chegar no plenário, eu tenho minhas dúvidas que ela vá ser aprovada, porque a pressão é muito grande. Nós já estamos, por exemplo, lá no STF com relação ao problema de cálculo, né, que foi aprovado na reforma da Previdência de 2019, que já foi manifestado que se for favorável ao segurado, quebra a Previdência. Quer dizer, essas revisões mais rigorosas, o governo está adotando critérios mais rígidos, por exemplo, para avaliação que atesta essa incapacidade total e permanente. Isso vai incluir uso de perícias mais detalhadas, cruzamento de dados, históricos de saúde, exames complementares, para garantir que a invalidez ela é de fato irreversível e definitiva. A ideia é evitar concessões indevidas e garantir que apenas casos verdadeiros e graves sejam aprovados. A ampliação da reabilitação profissional, em vez de conceder diretamente a aposentadoria por invalidez, o INSS ele pode optar em investir na reabilitação profissional, tentando reintegrar esse segurado ao mercado de trabalho em funções compatíveis com as suas limitações. Essa mudança teria o objetivo de reduzir a quantidade de segurados que migram diretamente para a aposentadoria sem antes passar por um processo de reintegração. A limitação dos benefícios de incapacidade temporária. Outra possibilidade é a distinção mais clara entre a incapacidade temporária e permanente, fortalecendo as revisões periódicas para benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Essa medida já é aplicada em parte, mas pode ser intensificada com o uso de tecnologias como a inteligência artificial, para identificar com mais precisão a real situação de saúde do segurado ao longo do tempo. E o maior controle de fraudes, né? É o ponto central aí de combate a fraudes. O INSS está intensificando com essas ferramentas artificiais esse cruzamento de dados com bases governamentais para identificar possíveis irregularidades no recebimento de benefício, suspendendo pagamentos até de segurados que comprovem a continuidade da necessidade e o direito de receber esse benefício. Quer dizer, a coisa está apertando, tá, pessoal? Essa mudança de revisão de cálculos com relação à aposentadoria por invalidez é o que eu falei. Ela está no STF, mas é um absurdo isso, né? Por exemplo, uma semana antes da promulgação da reforma da Previdência, você se aposenta, recebe 100%. Na semana seguinte, homologou a reforma da Previdência, você passa a receber 60%, o benefício é o mesmo, os critérios são os mesmos. Aí o INSS não entrou com nenhum tipo de reclamação, né? Agora que está no STF, que pode ser julgado, e o que acontece se a decisão for favorável aos segurados? Todos vão ter direito a receber essa diferença, desde lá da reforma da Previdência até agora. Quer dizer, isso aí é motivo de quebrar a Previdência, mesmo que seja constitucional. Dificilmente vai ser como a revisão de toda a vida, né? Que também disseram que se for aprovada, quebra a Previdência. Quer dizer, então o direito do segurado que vá para o espaço. O problema é que se for pagar por erros que eles cometeram, que prejudicaram os segurados, aí quebra a Previdência. Essa ação está no STF, tá? Essa reforma, ela trouxe alguns pontos, e esse foi um dos que mais prejudicou os segurados, tá? Existem diversas ações no Supremo, principalmente no que diz respeito à aplicação retroativa da reforma, tá? Que deixou muito segurado inconformado, né? E discutindo que constitucionalidade esses cálculos têm. Vamos ver, né? O importante é que vocês podem contar comigo aqui, porque toda novidade que tiver no INSS, infelizmente, né? Às vezes eu trago notícias que eu não gosto de trazer, mas quando aparece uma notícia boa também trago. O importante é vocês estarem cientes da realidade, do que está acontecendo, tá? Não o que ficam divulgando aí, porque tá difícil a coisa, viu, pessoal? Não tá fácil não. O pente fino está cortando muitos benefícios. A média de 40% a 50% das pessoas que passam por perícia estão sendo
cortados, cessados os benefícios. E tem gente que parece que vive no mundo lá no planeta Nárnia, que não acredita que acontece isso. Não acredita porque ainda não chegou nele ou em algum parente, algum familiar, que quando chegar vai entender a realidade. Ou então, a hora que todo mundo estiver na porcaria, aí vai entender a bobagem que fez e as besteiras que falou. Não é verdade? Infelizmente é assim. Mas vamos lá, pessoal, vamos pedindo a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível, que as pessoas se conscientizem, tá? Das bobagens que muitas vezes falam. O importante é você ver a realidade, entender a realidade e encontrar maneiras de você conviver com elas, porque você também não pode se entregar. Você tem um benefício cessado no INSS, não adianta chorar, não adianta se desesperar, você tem que procurar a maneira de restabelecer. Vamos saber como é que vai se restabelecer, de que forma, vamos procurar recursos administrativos. Eu sei que eu posso entrar na justiça, eu tenho família, eu tenho pessoas que podem me ajudar. É assim que é a vida, pessoal. Não adianta se desesperar. Agora, fugir da realidade, aí fica difícil. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estão chegando aqui a primeira vez. Se gostou, dá um like para fortalecer o nosso trabalho. Não deixe de se inscrever no canal para sempre estar aí recebendo nossos conteúdos. Mas para isso é necessário ativar o sininho para todas as notificações. Tá bom? Que assim você vai receber conteúdos atualizados e relevantes, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Vamos pedindo a Deus aí que, como eu falei, para que esses momentos horrorosos passem o mais rápido possível e nós todos encontremos a paz. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.